você, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo certinho com os estudos, pessoal? Mais uma vez eu desejo boa sorte para vocês nos estudos, que realizem o sonho da aprovação em um concurso público do seu sonho. Pessoal, vamos continuar aqui o estudo do capítulo 14º do Código de Trânsito Brasileiro, ainda falando sobre habilitação, tá bom? Vamos continuar aqui o estudo do artigo 143 a partir do parágrafo 1º deste artigo. Tranquilo aí? Show de bola, né? Vamos lá. Para habilitar-se na categoria C, para ter um documento de habilitação na categoria C, nós, hoje, todos aqueles que se habilitam, iniciam um processo de habilitação e se habilitam, eles sempre começam com a permissão para dirigir na categoria B, né? Podendo ser também na categoria A, ou ele pode somar as duas categorias. E em algum momento essa pessoa sente a necessidade de ter mudança de categoria, né? Na categoria C, na categoria D, na categoria E. E como é que isso vai acontecer? Como é que isso se processa? Vamos lá. Parágrafo 1º, artigo 143. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B, não ter cometido nenhuma infração de natureza ou infração grave, gravíssima ou reincidência em infrações médias nos últimos 12 meses. Sempre que ele quer classificar para uma outra categoria, será considerado aqui, pessoal, um lapso temporal. Vamos tentar fazer aqui, ó. Imagina aqui, mês 9 do ano 2020, tá? Mês 9, ano 2020. Mês 9, ano 2021. Então, se ele quiser dar entrada num processo agora para mudar da categoria B para a categoria C, lá o órgão entidade de trânsito vai considerar os últimos 12 meses, como os senhores estão vendo aqui, ó. No mínimo, né, 1 ano, não ter cometido infração grave, nenhuma infração gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Ele vai considerar 12 meses para trás, tá? Para verificar, para aferir se essa pessoa tem algum tipo de infração grave, gravíssima ou reincidência em infrações médias. Se isso acontecer, ele não poderá fazer esse processo para a mudança da categoria B para a categoria C. Tranquilo até aí? Muito bem. Aí vem, são os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motorhome, como eu já tinha colocado para vocês lá, não é isso? Definido nos termos do anexo desse código, com peso não excedente, que não exceda 6.000 kg, isso aqui a gente já tratou na aula anterior, ou cuja lotação não pode exceder a 8 lugares, excluindo o condutor. Então, é a mesma coisa que eu já disse a vocês. Eu já tirei essa informação, juntei lá o texto do CTB com o texto da resolução 789 já para facilitar, mas aqui é só repetindo a informação, tá bom? Parágrafo 3º. Aplica-se ao disposto no inciso 5º do artigo 143, inciso 5º, é relacionado ao condutor habilitado na categoria E, né, que dirige combinações de veículo, tá vendo? Esse inciso trata disso, tá? Aplica-se o disposto do inciso 5º ao condutor da combinação de veículo com mais de uma unidade tracionada, ou seja, com mais de uma unidade que está sendo puxada ou arrastada, né? Inciso 5º. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C e D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulado tenha mais de 6.000 kg de peso bruto total, ou tenha a lotação acima de 8 lugares. Então, ele está falando do condutor habilitado na categoria E. Tranquilo? Aí vamos para o artigo 144, que fala do trator de roda, trator de esteira e trator misto. Equipamento automotor destinado à movimentação de carga, de execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação. Só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D e E. Ele diz que esses veículos apenas poderão ser conduzidos por
aqueles condutores que são habilitados na categoria C, D e E. Só que no parágrafo único do artigo 144 do CTB, o que é que acontece? Parágrafo único, artigo 144. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados à execução de trabalho agrícola, ou seja, o trator de roda, esse trator aqui, ó, que ele diz que só quem é habilitado na C, D e E poderia dirigir, equipamento automotores destinado à execução de trabalho agrícola. Você vê que aqui equipamento destinado à movimentação de carga, execução de trabalho agrícola. Ele diz que o trator de roda e os equipamentos destinados à execução de trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública por condutor habilitado na categoria B. Então, o condutor habilitado na categoria B, como já tinha falado anteriormente, poderá dirigir apenas tratores de roda e equipamento utilizado para a realização de trabalhos agrícolas. Tranquilo aí? Sem problema, pessoal. Vamos para frente, vamos mais. Vamos lá para o artigo 145 do CTB. Artigo 145. O que é que diz o artigo 145? Para habilitar-se na categoria D e E, para se habilitar na categoria, ele não tem, essa pessoa não é habilitada nessa categoria ainda, ou para conduzir veículo, transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos para poder se habilitar nessas duas categorias. Ele já com uma coisa interessante que a partir da categoria D, para se habilitar na categoria D e na categoria E, esse condutor ele tem que ter no mínimo maior de 21 anos, ele tem que ser maior de 21 anos. Está habilitado, ele tem que estar há 2 anos, 2 anos na categoria B de bola, ou no mínimo há 1 ano na categoria C de casa, quando ele desejar se habilitar na categoria D. Lógico, será aberto um processo, ele vai fazer os exames complementares, ele vai fazer aquela quantidade de aulas práticas no veículo da categoria que ele pretende alcançar e fará o teste prático, tranquilo? De direção veicular. Então, ele tem que estar no mínimo há 2 anos na categoria B ou há 1 ano na C, quando ele desejar ir para a categoria D de dado. Mas se o alvo dele for a categoria E, ele tem que estar no mínimo há 1 ano aqui, 1 ano na categoria C, quando ele desejar se habilitar na categoria, mesma coisa, vai ser aberto o processo, fará os exames necessários e aquela quantidade de horas, aulas práticas no veículo da categoria E e posteriormente fará o teste prático para se habilitar na categoria E. Tranquilo? O que é que diz mais? A gente viu aqui, o inciso 1º, o inciso 2º, o inciso 3º diz já, esse condutor que quer se habilitar nessas categorias aqui, nessas categorias que a gente acabou de falar, ele não poderá ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Como é que vai ser feito esse cálculo? Lembra que eu fiz um desenho para a gente observar aqui, se ele quer abrir esse processo para mudar para essas categorias que a gente está falando, vai ser considerado os últimos 12 meses dele, tá? Se for achado que ele cometeu mais de uma infração gravíssima, ele não poderá fazer esse processo, tá entendendo? Não poderá. Ele também tem que ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática de direção veicular em situações de risco, nos termos normatizados pelo CONTRAN. Esses cursos especializados, tá? A gente já falou um pouquinho sobre eles lá, dizendo que estão previstos, né? Além de estar aqui na resolução 789, são os cursos especializados, transporte de passageiros, transporte de passageiros aqui, como está, coletivo de passageiros, transporte escolar, transporte de emergência, de produtos perigosos, você vai ter também de cargas indivisíveis, entendeu? São esses cursos aí que são chamados cursos especializados, motofrete, mototáxi. Tranquilo aí, pessoal? Então, parágrafo único, inciso 4º. A participação em curso especializado previsto nesse inciso 4º, né, independentemente da observância do disposto no inciso 3º, não ter cometido a infração gravíssima. Tranquilo aí? Para poder fazer esse processo aí, para mudar de categoria. Aí vamos lá, artigo 145A.
além do disposto no artigo 145 do CTB, além do que está escrito lá, do que está previsto no artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro, para habilitar-se na categoria D e E. Para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado em reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos. É dos cursos especializados, mais uma vez, nos termos normatizados pelo CONTRAN, resolução 789 do CONTRAN. Artigo 146. Para conduzir veículo de outra categoria, ou seja, ele tem uma categoria que conduzir de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares, como já havia mencionado, exigidos para habilitação na categoria pretendida, certo? Ele tem a categoria B de bola, ele tem a intenção de se habilitar na categoria D de dado. Então, ele vai ter que fazer exames complementares, tá? 2 anos, no mínimo, na categoria B de bola, quando ele quiser ir para a categoria D, certo? 21 anos, maior de 21 anos, realizar exames complementares, a questão das aulas práticas e do teste prático. Então, é disso que ele está falando, tá bom? No artigo 146. Artigo 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos, peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina de tráfego e em psicologia de trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentar o CONTRAN. Aí vem aqui, exame de aptidão física e mental, ok. Quais exames? Quais exames são esses que vão ser realizados no artigo 147? Exame de aptidão física e mental, inscrito sobre a legislação de trânsito, para se habilitar, não é isso? Está falando de primeira habilitação aí. Noções de primeiros socorros, conforme a regulamentação do CONTRAN, a resolução do CONTRAN lá, a 789, tá? De direção veicular, realizado em via pública, é o teste prático, né, de direção veicular, em veículo da categoria para a qual estiver se habilitando, tá? Na categoria que eu vou habilitar, eu tenho que fazer um exame prático, um teste prático naquele veículo daquela categoria. Aí tem um parágrafo primeiro. Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no Registro Nacional de Condutores Habilitados, ou seja, vai ser armazenado no registro, né, daquela pessoa, daquele candidato, daquele condutor lá, o nome de quem foi o seu examinador, os examinadores que fizeram os exames teóricos e práticos dele. Vai ser registrado lá no seu RENASS. Tranquilo? O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte frequência. Essa aqui foi uma das alterações que foi trazida pela Lei 14.071 de 2020, que era justamente o prazo de validade dos exames de aptidão física e mental. Prazo de validade dos exames de aptidão física e mental, que era anteriormente era de 5 ou de 3 anos, pessoal. Se liga nisso aqui, isso aqui é bem novo, isso aqui provavelmente as pessoas possam vir a usar as bancas para formular algum tipo de questionamento, né? Primeiro, a validade de 10 anos, a validade de 5 anos e a validade de 3 anos. Vê só. Qual é o detalhe aqui na validade? Veja só, vamos se ligar aqui. Vê só, galerinha, vê só. Para ele ter 10 anos de habilitação, de validade nos exames, esses exames aqui, ele tem que ter menos de 50 anos. Até, se ele vai renovar, se ele vai tirar a primeira habilitação, até 49 anos, ele vai ter aqui 10 anos de validade nos exames. Isso quer dizer que ele só vai renovar os exames daqui a 10 anos. Tranquilo? Muito bem. Já a segunda validade aqui é de 5 anos. Esse condutor, veja, ele já tem uma idade superior a 50 anos, mas menor que 70, ele tem até 69 anos. Se ele está
incluído dentro dessa faixa etária, que é dessa de 50 até 69, os exames de aptidão física e mental dele terão uma validade de 5 anos. Deu para não confundir isso, tá? 5 anos. Aí vem aqui a outra situação, inciso terceiro. A validade será de 3 anos, ele vai renovar o exame a cada 3 anos, se ele já passou dos 70 anos, idade igual ou superior a 70 anos. Tá, vamos repetir isso aí para a gente massificar direitinho. Vê só, idade menor que 50 anos, menor até 49 aqui, ó, até 49 anos. Ele não tem 50 anos aqui, 10 anos de validade, veja qual. Igual ou superior a 50, mas ele não atingiu ainda os 70, ele está de 50 até 69, vale 5 anos. E se a idade dele já for superior a 70 anos, igual ou superior, ou seja, ele completou 70 anos para frente, vai valer apenas 3 anos os exames de aptidão física e mental deste condutor. Tranquilo? Isso acabou de sair do forno, olha aí. 14071, que fez as alterações no CTB. Vamos lá para o inciso terceiro. Os exames previstos no parágrafo 2º, ó, nos exames previstos no parágrafo 2º, esse aqui, ó, exame de aptidão física e mental, certo? Os exames previstos no parágrafo 2º, exame de aptidão física e mental, certo? Como ele está dizendo aqui, ó, incluirá avaliação psicológica, né? Avaliação preliminar e complementar, sempre que ele se submeter ao condutor que exerce atividade remunerada, ó, atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. Vamos tentar entender. Os exames previstos no parágrafo 2º, quais são os exames previstos no parágrafo 2º? Vamos lá, dá uma olhadinha rápida. Exame de aptidão física e mental, ó. Exame de aptidão física e mental. Esse aqui, ó. Certo? O exame de aptidão física e mental, é disso que ele está falando, certo? Incluirá avaliação psicológica, preliminar e complementar. Ou seja, quando a gente vai tirar a primeira habilitação, a gente faz uma avaliação psicológica, não é isso? Mas aqui no parágrafo 3º diz que esses exames que são previstos lá no parágrafo 2º, certo? Sempre que ele se submeter, o condutor que exerce atividade remunerada, ele vai continuar fazendo essa avaliação psicológica, tá? É disso que ele está dizendo. Ao veículo, incluindo avaliação para os demais veículos, apenas referente à primeira habilitação, ou seja, quem tira a primeira habilitação faz essa avaliação psicológica. Mas se essa pessoa que não vai mudar a categoria, ele é habilitado apenas na categoria B ou A, ele na ato de renovação, ele não faz mais avaliação psicológica, ele faz assim, apenas os exames de aptidão física e mental. É isso que ele está dizendo, tá bom, pessoal? Para não confundir isso aí, tranquilo? Quando houver indício de deficiência física ou mental, ou progressividade de doença que possa diminuir capacidade para conduzir veículos, os exames previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, quais são esses exames, né? O exame psicológico, de aptidão física e mental, renovado a cada 10, 5 ou 3 anos, tá? Poderão ser diminuídos, ou seja, os prazos previstos de 10, 5 e 3 anos podem ser encurtados à proposta do perito ou do perito examinador. Ele está me falando que aqueles exames lá que dão a validade de documento de habilitação a cada 10, 5 ou 3 anos, eles podem ter esses prazos diminuídos se o condutor, se aquela pessoa, ela mostra progressividade em doença que possa diminuir a capacidade para conduzir veículos automotores. É disso que trata como é que diz, esse parágrafo 4º aqui deste artigo do Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo aqui? Artigo 140, né? 147.
Bem, o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída em sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme as especificações do Conselho Nacional de Trânsito. Que é isso que está dizendo aqui, ó, pessoal. Lá na habilitação, tem aquele campozinho lá chamado observações, né? O campo de observações. Nesse campo aqui, poderá ser incluídas as informações dos cursos especializados que ele tenha, motofrete, mototáxi, transporte de passageiros, transporte escolar, transporte de emergência, produtos perigosos, cargas indivisíveis. Eles podem colocar aqui. A informação também que ele exerce atividade remunerada, né? Exerce atividade remunerada. Também será colocada nesse campo as informações referentes a restrições médicas, por exemplo, aquele que tem essa observação, uma letra A maiúscula, nesse campo, significa que ele é obrigatório dirigir com lente corretiva, lente de correção visual. Então, essas informações serão colocadas em campo específico na sua CNH, no campo de observações, tá? Parágrafo 6º. Os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinadores, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, e subsidiarão a fiscalização prevista no parágrafo 7º deste artigo. O que diz o parágrafo 7º? Os órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental, pela avaliação psicológica, no mínimo uma vez por ano. As pessoas que são aqueles médicos, aqueles profissionais que são credenciados para fazer o exame de aptidão física e mental, os médicos e psicólogos, deverão ser fiscalizados pelo menos uma vez por ano, tá? Sobre a execução dessas atividades. Tranquilo? Muito bem. Vamos agora para o artigo 147A. Artigo 147A. O que é que a gente vai ter lá no artigo 147A? O candidato com deficiência auditiva ao candidato com deficiência auditiva é assegurado a acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajuda, né? Técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Ajuda, né? Vem parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas, quando ele estiver na parte de formação teórica do curso de primeira habilitação, dos cursos que precederem os exames previstos no artigo 147 desta lei, deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. É assegurar o direito a essa pessoa que está nesse processo, né, que tem essa deficiência auditiva. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete de Libras, das Libras, né, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. É assegurar o direito à habilitação desta pessoa. Assim, terminamos mais uma aula, pessoal. Boa sorte nos estudos, sucesso na realização do seu sonho. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.